selecionou um novo destino. A 200 metros, vire à direita. Curva acentuada à esquerda. Vire à direita. Você chegou ao seu destino. Chegamos em Sião! Foram muitos salmos, desde o Salmo 120 que nós estamos nessa peregrinação. Sabemos que os salmos de romagem são os salmos que eram cantados pelos peregrinos, por aquelas pessoas que moravam distante de Jerusalém e 3 vezes ao ano, pelo menos uma vez ao ano, ela se dirigia até Jerusalém para ir no templo adorar o Senhor. Chegamos ao destino. Chegamos no capítulo 134 e esta é a última canção. Qual será a canção do destino final? Ei, minha irmã Alessandra, essa canção é muito especial. Chegar ao destino é muito especial. Se você já passou por a sua vida por algum tipo de peregrinação, de chegar, ter que chegar a algum lugar, tenho certeza que você se sentiu muito feliz quando você chegou ao lugar que você desejava. Todos nós estamos querendo chegar a algum lugar. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você está como eu, peregrinando nessa terra, querendo chegar logo a Sião, desejando chegar logo na sua terra prometida, sabendo que o Senhor, aquele que cumpriu o que prometeu, Ele não tardará, Ele virá nos buscar para nos levar, para nos encaminhar a essa cidade maravilhosa. Minha irmã Alessandra, que maravilha! Chegamos no Salmo 134. Nós estamos findando a jornada do peregrino. E qual é o seu sentimento? Me diz aí pra gente, como é chegar no destino final? Mas já chegamos! Foi tão rápido essa caminhada! Olha, que sessão maravilhosa! Sessão de romagem, que cânticos que entoamos durante esse percurso até chegar a Jerusalém juntamente com os judeus, não é verdade? Mas hoje nós também estamos numa caminhada, numa peregrinação. Mas existem 2 caminhos que podemos seguir. E a escolha é feita hoje, aqui e agora. Eu sei que talvez você tenha escolhido, juntamente comigo, fazer a caminhada para uma peregrinação rumo a Jerusalém eterna, a viver a eternidade com Cristo, ter a vida eterna com Cristo. Mas existe o outro caminho. O outro caminho é um caminho de tristeza, de angústia eterna, de morte, de castigo eterno. Essa escolha é feita em vida. E se você ainda não escolheu, está no momento, está na hora de você fazer a escolha certa. Porque nós estamos aqui caminhando juntamente com esses salmos, entendendo que é preciso caminhar e mesmo diante as ruínas, as dificuldades, aos espinhos que encontramos no meio do caminho, aos maremotos, terremotos da vida, nós vamos chegar num lugar maravilhoso, de paz e descanso sem fim. Por isso, continue ligado. Olha, se você ainda não fez o seu like, deixe o seu like, ative o sininho. Bora lá, ainda tem muito mais para fazermos, para aprendermos, para caminharmos. Que Deus te abençoe. Bora lá, mana! Você que está ouvindo, que está acompanhando, olha aí o recado que minha irmã deu. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, curte, compartilha. Você está sendo um evangelista, usando suas redes sociais para evangelizar. Isso é maravilhoso. Agora, vamos seguir. Você que está acompanhando, maratonando os salmos, você pode ter observado que quando a gente chegou nos salmos de romagem, mudou um pouco do estilo. É muito característico, é incrível como os salmos, o livro de salmos foi feito de forma magistral, colocado de forma magistral. Foi o Espírito Santo de Deus que ungiu pessoas para fazer essa compilação, porque não tem como, é algo muito, muito perfeito. Então, quando nós olhamos os salmos de peregrinação, você pode recordar aí. Se você não recorda, se você não ouviu, por favor, volte lá depois desse áudio, é claro. Volte lá e consulte como foi descrito sentimentos, aflições da vida, posturas, reconhecimento de louvor e honra ao nosso Deus, adoração, a vida da pessoa. A vida daqueles peregrinos era contada de acordo com o que eles iam caminhando, na ida e na volta.
E eles iam refletindo tanto das angústias, como das vitórias e como da confiança. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Lembra? Então, é uma construção de uma confiança onde você demonstra o que você sente e você confia no Senhor que vai cumprir a boa obra na sua vida, que vai te levar ao seu destino final. E quando nós chegamos no Salmo 134, é o destino final para eles, porque nós sabemos que continua. Não acabou os Salmos não, gente, nós vamos chegar até o Salmo 150. Só que quando a gente chega no Salmo 134, nós estamos findando uma sequência de canções que eram entoadas num momento específico. E isso é muito maravilhoso, porque isso nos ensina sobre a nossa jornada, sobre a nossa peregrinação aqui na Terra, nos ensina princípios maravilhosos. Então, essa última canção, a canção 134, ela não tem um autor. Não tem. Ela não tem tantas informações e ela é bem pequenininha. Mas ela tem tantos segredos. Nesta canção, hoje vocês vão observar que nós temos dois personagens: o peregrino e a pessoa que o peregrino foi encontrar, que no caso o sumo sacerdote, aquele que é responsável pelo templo. Imagine aí uma cena. Imagine que nós estamos entrando num filme. Estamos entrando em Jerusalém. Viva! Você tem sonho de ir em Jerusalém? Eu tenho. Imagine que nós estamos realizando esse sonho agora. Entrando em Jerusalém, caminhando até chegar no templo, que era o local onde as pessoas queriam estar, porque ali estava a presença de Deus. Ali estava a arca, ali estava o sumo sacerdote. E agora imagina, nesse filme, nessa cena, você é o peregrino, você vai encontrar o sumo sacerdote e você vai conversar com ele. É esse o contexto do Salmo 134. Com essa imaginação toda, espero que tenha acordado em você o interesse de saber o que eu e você, o que o peregrino vai falar com o sumo sacerdote. Vamos descobrir? Então, vamos mergulhar no Salmo 134. Entrando no filme do Salmo 134, o peregrino chega diante do templo do Senhor e ele olha para o sumo sacerdote, para o responsável que está ali, e ele fala para ele: louvem o Senhor, vocês, servos do Senhor, vocês que estão trabalhando aí no templo, vocês que vivem aqui, que adoram o Senhor, que trabalham, que servem aqui na casa do Senhor, todos vocês que servem de noite na casa do Senhor. Olha a referência, à noite. Levante suas mãos para o santuário e louve o Senhor. Esse foi o que o peregrino falou para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote olha para o peregrino e fala: de Sião, abençoe, ó Senhor, que fez os céus e a terra. Consegue imaginar isso? É claro, gente, que não está no texto essa referência dos personagens. Essa é uma interpretação. Grande parte dos estudiosos deste salmo interpreta dessa maneira, como se fosse alguém falando, se dirigindo àqueles que estão ali, que estão servindo. E essa seria a resposta. Esse último versículo seria a resposta. Então, esse salmo, quando nós mergulhamos nele, nós podemos mergulhar olhando dois aspectos. O aspecto onde o peregrino fala e o aspecto onde o sumo sacerdote responde. Era bem provável que o peregrino chegava em Jerusalém e se dirigia ao templo. É claro, ele estava indo ali para isso. Ele não ia se distrair com outras coisas. Ele poderia estar muito cansado, muito debilitado, mas o alvo dele era ir até a casa do Senhor. Então ele convoca quem trabalhava lá no templo: os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os levitas. Ali havia uma organização perfeita e maravilhosa, onde existia um sincronismo entre esses três grupos de atividades. O sumo sacerdote, nós sabemos que era o único que entrava no Santos dos Santos, o único. Os sacerdotes eram aqueles que auxiliavam nos sacrifícios dos holocaustos. Pensa aí num grande açougue. Que? Açougue?
Pensa aí num grande açougue. Era assim. Imagine quantos animais que eram sacrificados por dia. Como que era trabalhoso. E era aquela sensação mesmo de açougue. Porque os animais eram sacrificados pelos pecados das pessoas. Era assim que acontecia. Era uma situação muito... Não era uma visão muito agradável. Era assim. Então, esses sacerdotes faziam isso. E os levitas auxiliavam nas outras questões. No funcionamento do templo, no funcionamento do serviço, das adorações que eram prestadas. É esse o cenário. Então ele olha para essas pessoas, e eu vejo um detalhe: no final da tarde, concorda comigo que o turno da noite é o turno mais difícil? Então ele chega e reporta para aquelas pessoas que estão no turno da noite. Ele ainda fala um momento que não é o melhor momento, que não é um horário que todo mundo gostaria de trabalhar. É só você perguntar para quem que presta serviço à noite como é difícil trabalhar nesse horário. E esse pessoal estava no turno da noite. Então ele presta esse diálogo, ele chega e fala com essa pessoa. Esse salmo tem uma característica de ser antífona. Se você está recordando aí, o que é uma antífona? É quando alguém fala, canta uma parte, uma estrofe, e as outras pessoas respondem. Eu amo canções assim. E é exatamente nesse momento que esse salmo, que é um salmo de encorajamento, a bem dizer a Deus, em todo o tempo, em qualquer turno, no turno da manhã, da tarde, da noite, principalmente nos turnos mais difíceis, que o autor do salmo vem trazer pra gente esse brilho e esse esclarecimento desse salmo. A primeira parte vem no versículo 1 e 2, que é o momento que o peregrino está exortando, falando, se dirigindo aos levitas, ao sacerdote e ao sumo sacerdote. O segundo momento é a resposta, que é apenas o versículo 3. Nesta primeira parte, no versículo 1 e 2, primeiramente nós vemos o salmista pedindo: louvem ao Senhor todos vocês. E aí ele chama a atenção de alguém. Quem? Quem está servindo no templo. Os servos de Deus, as pessoas que foram chamadas para servir ao Senhor. Naquela época, os sacerdotes, sumos sacerdotes levitas, eram eles que ficavam ali e eram divididos em turnos. Precisamos lembrar e recordar que quem criou esses turnos de adoração e esse envolvimento perfeito, esse encaixe perfeito, foi Davi. Davi, lá em 1 Crônicas, no capítulo 9, versículo 33, ele instaurou essa organização. Então o templo nunca ficava vazio, nunca ficava em silêncio, a adoração nunca cessava. É tão bom entender isso porque os povos antigos naquela época, e até hoje, dizem que os pagãos, eles dizem que os deuses deles estão descansando, então não incomode a Deus. E aí eu pergunto, Deus precisa de descanso? Deus, que é Deus de verdade, ele dorme? Não, claro que não. E nós vimos isso no Salmo 121. Deus não dorme, ele não descansa e ele está sempre de olho atento, como a sombra. Lembram disso no Salmo 121? Então o nosso Deus que não dorme está constantemente sendo assistido. E o peregrino que chega ali naquele momento, diante dos sacerdotes, somos sacerdotes, aquelas pessoas, diz: louve ao Senhor. E isso serve para qualquer servo do Senhor. Você é servo do Senhor? Você ama servir ao Senhor? Então esse salmo é para você. Esse salmo é para mim. E é um convite para mim, um convite não, uma ordenança: louve ao Senhor. O que é maravilhoso no Salmo 134, que é o fechar dos salmos de romagem, que ele é um salmo que está dando uma deixa para os próximos salmos que virão, que serão salmos de louvor, que irão nos ensinar e nos encorajar a ter uma vida de adoração e de louvor ao Senhor continuamente, não importa o turno, se é no turno da manhã, no turno da tarde, não importa. Servos do Senhor vivem esta vida de devoção. E essa pessoa que chegou a esse turno da noite, está chamando para que adorem,
ele fala, louve com as mãos levantadas. E aí você vai ter que ouvir o Salmo 117. Se você ainda não ouviu, ouça lá, porque no Salmo 117 nós falamos a cada uma das expressões usadas na Bíblia quando se fala de louvor. E a expressão aqui de mãos levantadas é o iada, lembra? Que é algo espontâneo do coração que você faz com muita intensidade e você levanta suas mãos ao Senhor, se entregando e se rendendo a Ele. A adoração que o salmista está pedindo que seja feito, que seja executado ali, é essa adoração espontânea, é essa entrega contínua ao Senhor. Lembrando que não existe um jeito certo de adorar o Senhor. O jeito certo de adorar o Senhor é em espírito e em verdade. Agora, se é com a mão levantada, se é com a mão abaixada, se é de joelhos, não importa. Mesma coisa a oração. Existem pessoas que acham, se fulano de tal orar daquela maneira, se você der 3 pulinhos, se você se ajoelhar e se jogar no chão, vai ser uma oração mais forte. Não existe essa história de oração mais forte. A oração mais forte é aquela oração sincera, aquela oração que é fruto de um coração que está clamando e que está confiando e que está indo ao seu Pai, falar com seu Pai. Essa é a oração sincera. Não existe. O que o salmista está dizendo aqui com essas mãos levantadas, com essa expressão, é de todo o coração. Ei, você aí que está servindo, você servo do Senhor, você que ama o Senhor, adore ao Senhor de todo o seu coração, rendido ao Senhor. Este apelo é para que não falte, de dia e de noite, a adoração ao nosso Deus. Que não falte a oração, que não falte a entrega, que não falte isso diante do nosso Deus. Estamos vivendo numa geração muito pragmática, de pessoas que acham que existem esquemas de adoração, que existem métodos de adoração, e não existe. Pessoas que são movidas pelo que falaram, não pelo que ela conhece de Deus. Essa pessoa que chegou aqui, esse peregrino, lembrando que esse peregrino passou momentos difíceis, árduos na vida dele, é a nossa vida, é a jornada difícil que nós vamos ter que suportar. Mas olha que maravilhoso, nós vamos chegar ao destino. Vai ter um dia que nós vamos chegar ao destino. E isso nos encoraja. E essa pessoa que chega ao destino, ela está convicta da vida de adoração, com a vida de louvor, com a vida de entrega que deve ser ofertada ao nosso Deus. Convicção. Não existem mais as pessoas X, W, S, sacerdote, levita, pessoas específicas para servir, para adorar ao Senhor no templo. Hoje essa responsabilidade é de cada filho de Deus. Cada uma das pessoas hoje, nós, servos do Senhor, temos essa responsabilidade de manter viva a chama da adoração, a chama do perfeita entrega ao Senhor. Esse peregrino aqui pode ser reconhecido como um remanescente, que sempre haja um remanescente, aquele que convoca os outros a ter uma vida de adoração e devoção ao Senhor, aqueles que se dispõem a pagar o preço de estar ali, sendo a voz do Senhor, chamando, vem, adora, vem, serve o Senhor de mãos levantadas, rendido ao Senhor, com todo o seu coração, venha. Então a resposta do sumo sacerdote é, no versículo 2, ele vai responder: Deus de Sião os abençoe, que o Senhor que fez os céus e a terra, o Criador de todas as coisas. Isso, a bênção aqui, ela é muito semelhante à bênção lá de número 6, no versículo 22, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Essa era a bênção sacerdotal. E aqui, essa bênção que foi dada por esse sumo sacerdote faz referência ao nosso Deus Criador. Nós não adoramos a qualquer pessoa. Nunca banalize, nunca veja isso de forma humana. Não tem como enxergar isso de forma humana. Isso é totalmente espiritual. É totalmente espiritual. O Senhor que fez os céus e a terra, só Ele pode nos abençoar. Oh, que grande verdade! Quantas vezes nós colocamos as nossas expectativas nos governos, nas expectativas em pessoas importantes, colocamos expectativas em oportunidades que podem surgir, quando na verdade o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, é o que tem o controle de todas as coisas. Aqui o autor nos mostra isso.
E ele nos faz entender que nós vamos chegar em segurança. Nós vamos chegar ao nosso destino. E aí ele fala de Sião. O seu destino é Sião. Eu desejo ir com você para Sião. Só que nós sabemos que para chegar em Sião, nós temos que deixar a nossa cruz, deixar o nosso eu, pegar a cruz de Cristo e segui-lo. É entender que Ele é o sumo sacerdote. É entender que não são pessoas que vão nos levar até Deus. É Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 5, diz assim: o sumo sacerdote judaico, aquele muito importante, é simplesmente um homem como qualquer outro. Porém, ele foi escolhido para falar com todos os outros homens aquilo que eles têm a tratar com Deus. Ele apresenta as ofertas deles a Deus e oferece a ele o sangue de animais que são sacrificados para cobrir os pecados do povo. A pessoa que o peregrino falou, que ele se portou naquele momento, era uma pessoa normal, que só fazia mediação. E aí vem a grande surpresa. Jesus é a aliança entre você e Deus. Aquilo que era feito através da mediação de um homem não é feito mais. Não existe mais essa pessoa. Aí sabe qual é o grande mistério? Todos nós somos sacerdotes. Hoje todos nós podemos ir até o nosso Deus Todo-Poderoso, podemos ir à sala do trono. Oh, leva-me à sala do trono. Todos nós podemos ir até a sala do trono. Todos nós podemos ir ao Santo dos Santos, adorar o nosso Deus, porque foi Jesus, o sumo sacerdote e a oferta perfeita que nos deu a oportunidade de ir ao Senhor e de adorá-lo constantemente. Talvez você pense, você não consegue mensurar como isso é maravilhoso, mas isso é muito maravilhoso. Hoje eu e você, qualquer um de nós, podemos neste exato momento falar com o nosso Deus, falar com Ele o que se passa no nosso coração, entregar a Ele todas as nossas expectativas, dizer a Ele: Senhor, eu estou nessa peregrinação, eu estou caminhando, mas eu estou certa que um dia eu estarei contigo, que um dia as minhas lágrimas serão enxugadas, que um dia não haverá mais dor, só alegria para sempre. Eu estou certo disso. E essa é a verdade, essa é a nossa confiança, nós estamos esperando isso. E isso é maravilhoso. Quando nós olhamos esse texto e tão pequenininho, nós não temos uma compreensão grandiosa, mas o que nós entendemos é que o nosso Deus merece ser louvado. Ele merece ser louvado com toda a grandiosidade do nome dele, da pessoa dele. Ele deve ser o primeiro na nossa vida, a alegria do nosso coração. Neste momento eu oro por você, oro por mim, para que o Senhor guarde e proteja o nosso coração, proteja as nossas emoções, que muitas vezes nos enganam. Muitas vezes na jornada nós achamos que nós não vamos chegar, nós não vamos conseguir. Só que, através dessa mensagem, desse salmo, nós vemos que sim, um dia nós chegaremos em Sião, um dia nós finalmente estaremos com nosso Senhor eternamente para sempre, um dia nós iremos louvar ao Senhor eternamente. E no nome de Jesus, Senhor, se existem falhas na nossa vida, se existem locais que nós não conseguimos adorar ao Senhor e entregar a Ti, eu peço que o Senhor traga o convencimento do pecado, traga o convencimento, Senhor, dos erros, e que o nosso coração se converta a Ti. Converta, Senhor, nosso coração, converta a nossa vida, para que possamos Te adorar, Senhor, para que possamos Te adorar, Senhor. Leva-nos à sala do trono, para que possamos Te adorar para sempre. Esta é minha oração. Amém. Que o Senhor te abençoe.